Fala futuro calouro e futura caloura, belezinha? Eu sou o Guilherme Vilela e hoje o Calorologia é de Geografia e com um tema muito legal e que aparece bastante nas provas. Nós vamos falar sobre a segunda revolução industrial, especificamente sobre o sistema de produção fordista. Então vamos lá? Para começar de uma vez? Papelzinho? Seguinte, estamos falando de uma segunda revolução industrial, lá no século XIX. Se falamos de uma segunda revolução é porque é um processo de continuidade, aconteceu uma primeira. Se é uma revolução, é um processo de transformação. E se é industrial, é transformação da produção. E para que a produção seja transformada, nós vamos precisar de tecnologia. No caso, algumas importantes. A primeira delas, o motor a combustão. E aí você vira e me pergunta, nossa Vilela, eu nunca ouvi falar sobre motor a combustão. Mas é lógico que já ouviu, inclusive aqui. A gente tem um episódio que fala só sobre máquinas térmicas. E o motor a combustão é um tipo de máquina térmica. Mas além dele, a gente teve uma outra tecnologia que impactou demais esse processo, que foi o desenvolvimento e a aplicação da eletricidade. Isso aqui foi muito, mas muito importante para mudar tanto a dinâmica produtiva quanto a dinâmica social. Pensa que agora os ambientes iluminados pela eletricidade, eles podem, por exemplo, funcionar de noite. E os turnos de trabalho, eles começam a se estender cada vez mais. A vida muda, o trabalho muda pra caramba. Aí você pensa, mas Vilela, muda aonde? E aí, isso vai mudar em vários lugares. Se a gente for pensar, essa revolução industrial acontece em países dentro da própria Europa, além dos Estados Unidos e do Japão. Então, é uma revolução muito mais abrangente. Ao invés de concentrada como estava lá na Inglaterra durante o primeiro processo, o segundo ele vai englobar boa parte dos países, principalmente ali no hemisfério norte, europeus e não europeus. E você pensa, pô, que legal, porque agora tem muito mais gente participando desse processo de revolução. Sim, mas tem outras implicações. Revolução industrial é revolução de produção. Então eu preciso de muito mais matéria-prima e mercado consumidor. E aí você começa a pensar, nossa Vilela, mas aonde que a gente vai achar essa matéria-prima e esse mercado consumidor? E você já sabe, a história já contou pra gente. Nós encontramos essa matéria-prima e esse mercado consumidor aqui, ó. Tá? Quando vocês veem na história sobre o imperialismo ou o neocolonialismo, como aparece em alguns livros, é justamente um processo que estava ligado a isso. Busca de riquezas, busca de matéria-prima para poder ser usada nessas novas fábricas. E você pensa, não, mas que maravilha, porque então o processo foi bom para todo mundo. Não, com certeza, o processo foi maravilhoso, certo? Para alguns lugares, aqueles que conseguiram ou que precisavam dessa matéria-prima, cresceram e enriqueceram. Outros, nem tanto. E aí você diz, ah, mas essa divisão foi super tranquila e muito amistosa. O problema é que não. Quando a gente fala também sobre essas revoluções, nós falamos em conflitos, em disputas por matéria-prima e disputas por mercado consumidor. E essa charge aqui ela é muito interessante. É uma charge do século XIX que mostra o que estava acontecendo entre as novas potências industriais e a disputa que existiu por esses mercados consumidores e por essa matéria-prima, certo? E aí você pensa, ah Vilela, mas essa disputa agora ela foi amigável, ela foi amistosa. Lógico que não, de novo. Sempre que há uma disputa, sempre que há interesse e principalmente com dinheiro envolvido, a gente já começa a pensar, vai dar problema em algum momento. E deu, tá? Isso aqui é um dos motivadores da Primeira Guerra Mundial. Essa disputa por novas áreas, principalmente e ligadas à Revolução Industrial. Certo? Vamos para a próxima parte? Então volta o papelzinho, vamos dispensar tudo isso que está aqui e... o que estava acontecendo nas fábricas. E olha só, primeira coisa e o mais legal, as fábricas já existiam e elas começaram a ser pensadas de uma forma um pouquinho mais elaborada. E o primeiro cara que começa a teorizar sobre as fábricas
é esse aqui, certo? Frederick Taylor, ele começa a tentar raciocinar e entender que as fábricas, elas deveriam ser organizadas e não aquela bagunça que acontecia na primeira Revolução Industrial. Porque fábrica organizada era fábrica que produzia mais. Produzindo mais, vendia-se mais. Vendendo-se mais, o lucro era maior. Então, de uma forma muito simples, uma organização gerava uma maior lucratividade das fábricas. Então, o pensamento do Taylor era justamente em como ele poderia organizar essas fábricas. Esse pensamento, essa sistematização, vai criar um livrinho, que é o Princípio da Administração Científica, tá? Onde o Taylor vai descrever os princípios do que deveria ser a produção industrial a partir dali. E ele entendeu uma coisa, era fundamental que se tomasse cuidado com o tempo, porque o tempo garantiria uma maior lucratividade. Gastando menos tempo, produzindo mais, vendendo mais, o lucro era maior. Então, tempo é dinheiro. E aí, ele considera que para a fábrica funcionar e ser eficiente, ela tem que trabalhar de uma forma racional, com um tempo racional ou racionalização do tempo. Essa era a base do princípio de Taylor. Ele diz mais algumas coisas, como os trabalhadores deveriam se organizar, como as fábricas deveriam funcionar, mas tudo era uma teoria. Para isso efetivamente funcionar, alguém tem que aplicar esse negócio. E a aplicação vem um tempinho depois. Então sai o Taylor e vai entrar um outro cara que vai pensar na organização das fábricas, que é esse que está aqui, Henry Ford. Lá nos Estados Unidos, ele começa a considerar que a sua fábrica poderia sim trabalhar de uma forma mais eficiente, certo? Para isso, ele começa a tentar organizar a produção dentro da sua fábrica, principalmente para os automóveis. E o que vai acontecer? Nessa produção automobilística, o Ford vai trabalhar com alguns preceitos básicos. O primeiro deles é o que ele chamava de produção em massa. O que isso quer dizer? Produzir em grande quantidade. Não era produção de 1, 2 ou 3 carros. Era produção de vários deles, certo? E aí o que vai acontecer? Para que esses carros fossem produzidos, uma coisa era, meu Deus, olha o papel, fundamental, que são os trabalhadores. E aí é pensar neste tipo de trabalho, como ele deveria acontecer. E essa parte do Fordismo é a mais legal, porque ela diz o seguinte: os trabalhadores, eles devem ser organizados na fábrica de forma a exercerem um trabalho que era eficiente. Para isso, que esse trabalho fosse simples e repetitivo. E o quê? Repetitivo. E o quê? Repetitivo. E o quê? Repetitivo. Beleza. Então tá bom. E olha só, esse trabalho simples e repetitivo, a gente já viu até em algumas situações. É pensar que, vamos imaginar que precisamos apertar alguns parafusos da porta daqueles carros. Então aqui temos os parafusos. Os trabalhadores responsáveis por esse serviço vão sempre apertando com o mesmo movimento, simples e repetitivo. E, logicamente, para otimizar o tempo, o Ford vai criar o que ele chama de linha de montagem ou linha de produção, onde os trabalhadores eram colocados todos em uma fileira e a produção acontecia não pelo movimento dos trabalhadores, mas pelo movimento do produto. O produto andava sobre a esteira e os trabalhadores exerciam as suas funções. Aí você me diz, Vilela, mas eu já vi esse negócio em algum lugar. Eu sei que já, tá? O filme do Charlie Chaplin
tempos modernos é justamente isso. Ele fala desse trabalho simples e repetitivo. No caso, mais dos problemas do que das vantagens. E aí o que é mais legal, além de trabalhar com isso, o Ford ele queria tornar os automóveis acessíveis. Por isso, ele trabalhava com a ideia de consumo em massa. E a gente sabe, hoje, historicamente, a população mundial não tem muito dinheiro não. Então, para que alguma coisa seja consumida em grande escala, eu preciso pensar no custo dela, certo? E para a empresa continuar lucrando, esse custo tem que ser bom para o consumidor e para o fabricante. O que vai acontecer? O Ford ele não vai criar o automóvel, não. Não é uma ideia dele, mas ele populariza os veículos e entende que esses veículos têm um mercado consumidor que é muito acessível. Que é esse que está aqui. O que o Ford vai começar a fazer? Além de começar a produzir veículos mais baratos, e aí tem uma frase legal, Rodrigo. O Ford ele fala o seguinte: podem ser produzidos carros de qualquer cor, contanto que sejam pretos. Que bom, né, velho? E aí a pergunta, qual era a cor dos carros pretos do Ford? Preto? Que piada ruim, né, cara? Desculpa. Mas o negócio legal é que... Fisicamente falando, se ele falasse que pode ser toda cor, desde que seja branco, aí rolava, porque é a junção de todas as cores. Então tá bom, vamos. Tá bom. Mas aí é o seguinte, a ideia da cor preta é porque a tinta preta era uma tinta muito barata que secava muito rápido. Então, era uma vantagem enorme usar a cor preta nos automóveis. E o mais legal, o Ford vai instituir a melhoria dos salários. Mas é bonzinho, né, velho? Aí você fala assim, nossa, que maravilhoso. Trabalhar numa fábrica Fordista deve ser massa. Ou então, sim, porque você tem um salário melhor. Mas qual que era a ideia deste carinha que estava aqui? Vou melhorar o salário destes trabalhadores, porque assim eles vão se transformar em consumidores de quê? Da própria mercadoria que eles produziram. Você deve pensar, nossa, Vilela, mas isso aí é uma ideia muito antiquada e ninguém cai nessa besteira. Ou então, tem muita montadora de automóvel hoje que não é a ideia de melhoria de salários, mas dá vantagens para os seus trabalhadores comprarem os veículos que eles produzem. Isso foi instituído a partir desse momento. E aí, de novo, papelzinho. Essa ideia toda do Fordismo, ela vai acabar sendo colocada dentro de uma lógica. E aí, limpando o Fordismo aqui, entrando com a organização do sistema, certo? O Fordismo do Henry Ford, ele trabalhava com essa lógica de organização. Fornecedor, estoque, produção, estoque, consumidor. O que é importante dessa lógica toda? Isso que está aqui em cima, daqui para cá, é tudo ligado à produção. Então, para o Ford, a produção era o mais importante, certo? Produção. A última parte do processo para o Ford era o consumidor. E isso tem uma justificativa. Naquela época a gente estava vivendo uma prosperidade econômica. O consumo estava aumentando. Lógico, oscilava de mês em mês, mas sempre crescente. Então o Ford pensava, se o consumo é crescente, eu vou precisar apenas produzir cada vez mais. Ele organizou as fábricas desse jeito, com fornecedores, estoque, produção, estoque e consumidor. Então presta atenção, entre todas as etapas do processo a gente tem o estoque. Então há uma grande quantidade de produtos armazenados, mas sem problema nenhum. Pensando que o consumo aqui no nosso gráfico, que vai vir de verde, ele tem uma tendência, lógico, oscilando, a aumentar. Então o Ford entendia que esse consumo ele tem uma tendência crescente. Qual que era a ideia? Se o consumo tem uma tendência crescente, o que eu preciso fazer é projetar a minha produção para um crescimento também maior. É pensar que cada vez mais a produção ela tem que se estender e acompanhar o que vai ser o consumo dali para frente, certo? E o que vai acontecer? O grande problema é que não dá para se prever o que vai acontecer no futuro. A gente vê uma Europa que sai da Primeira Guerra Mundial, se recupera
recupera e começa a produzir as próprias mercadorias. A produção americana, principalmente muito grande, fordista, ela continua com a lógica de produção em grande quantidade, só que o consumo começa a diminuir. Chega num tempo em que a diferença entre o que era produzido e o que era consumido era tão grande que as fábricas começaram a ter seríssimos problemas. Várias delas começaram a quebrar. E o problema, além de quebrar, todo aquele dinheiro que elas tinham conseguido estava indo embora junto com elas. E todos que tinham investido nas fábricas acabaram tendo problemas. Pessoal, mas esses problemas para investidores e para várias fábricas, quando eles se espalham, como que eu vou chamar isso? E quando que essa crise aconteceu? Entende? E o que é importante para a gente poder fechar o nosso raciocínio. O Fordismo, ele foi o sistema desenvolvido durante a Segunda Revolução Industrial e com toda essa lógica. Foi economicamente um sistema muito positivo, mas gerou algumas consequências. E aí, para não ficar um pouco vazio, vamos fazer uma questão sobre o Fordismo e ver como é que isso cai na nossa prova? Olha só que legal essa questão do Enem de 2016. Tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, pensa no que a gente falou, olha a charge e faz. Pausa o vídeo e começa a fazer. E aí, deu tempo? Vamos ver o seguinte, a charge mostra 2 trabalhadores de uma fábrica onde há uma esteira, de onde saem alguns produtos, certo? Esses produtos, no caso peças, passam por essas esteiras. No primeiro trabalhador, eles ganham uma haste. No segundo trabalhador, um parafuso. E ele vai seguindo. O negócio é, nessa areazinha, não sabemos o que está sendo produzido. E como parece na charge, nem os próprios trabalhadores. Um deles fala o seguinte, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou produzindo há 30 anos. E aí vem uma ideia que é muito legal. A pergunta é a seguinte, a forma de organização interna da indústria citada, gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Das alternativas todas, é entender que é um trabalho simples, é um trabalho repetitivo, é linha de montagem, mas os trabalhadores não sabem o que está sendo produzido. Isso é o que nós vamos chamar de desconhecimento das etapas produtivas, ou, mais simples, alienação. Não conhecer o resultado do seu trabalho ou não entender que naquele processo existe o trabalho de alguma forma. Entendeu? Viu como é que esse negócio aparece? Então fica muito ligado, principalmente em charges e em Fordismo. Isso é um tema muito recorrente. Espero que tenha dado certo, tá? Dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos, comente, tá? Curta se gostou, compartilha com um coleguinha, fala nos grupinhos de WhatsApp e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.